Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Como sempre falo com vocês, nunca estou sozinha, sempre muito acompanhada. Mas antes de falar, dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de estatura baixa, de cor parda, uso óculos, estou em pé nos estúdios Educa Recife, visto blusa azul, calça preta e estarei aqui interagindo, conversando com vocês. Estaremos recompondo os conteúdos da nossa aula e para tornar essa aula ainda mais acessível, eu tenho aqui Laisa, a nossa intérprete maravilhosa. E no chat, que é a nossa ferramenta interacional, nós temos a professora Camille Borba, com toda a sua simpatia, aqui interagindo com vocês e comigo. Como sempre falo, na vida, não é? Seja qual for a idade, é sempre bom ter alguém conosco, não é? Nunca é legal, às vezes é bom estar só, não é? Precisamos desses momentos sozinhos, sozinhas. Mas é muito bom estar acompanhada de alguém, não é? Ter alguém para a gente compartilhar ideias, não é? Ouvir, ser escutado, escutada. E aqui trabalhamos em equipe, temos a produção. E aqui no chat vocês falam com Camille, Camille fala comigo. E aí vocês têm lives aí, não é? Dando acessibilidade. É maravilhoso trabalhar em equipe. Então, professora Camille, dê o seu alô com toda a sua simpatia para os nossos alunos e alunas. Olá, lindezas! Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E como vocês estão hoje, sexto ano? Espero que muito bem. Professora Adriana, Sabino aqui já deu um oi. Olá, Sabino, bem-vindo à nossa aula. Espero que você goste dessa aula construída com muito amor, muito carinho, muita dedicação pela nossa queridíssima professora Adriana, né? Como ela fez, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados na altura do queixo, uso um óculos arredondado, tenho olhos escuros, estou sentada em frente ao computador esperando o quê? A sua comunicação, usando uma farda azul, tá certo? Como vocês sabem, o chat é nossa ferramenta interacional e caso vocês não consigam assistir a aula agora, no momento em que ela passa, vocês sempre podem acessar o nosso canal Educa Recife e deixar lá seu comentário, tá? Então, qualquer coisa, joguem aqui no chat que eu passo para a nossa professora Adriana e vamos começar a aula, né, professora? Estou ansiosa. Isso mesmo, sim, professora Camille. Então, um abraço para Sabino, que está aí no chat. É sempre uma alegria tê-lo conosco, Sabino. Não só Sabino, mas também todos os nossos alunos e alunas que assistem a nossa aula, seja pelo aplicativo, seja pelo YouTube. Então, vamos lá, nossa aula ela continua, não é, sobre análise interpretativa nas citações e poemas. E aí é interessante pensar sobre isso, porque o eixo que nós temos hoje, não é, esse eixo temático, é a leitura. Então, a leitura, ela é muito essencial na nossa vida. E a análise também, a análise do discurso, não é? Quando você escuta alguém falar ou você fala, nós devemos, não é? Nos escutar e também escutar o discurso do outro, não é? Interpretar da maneira correta, ver os efeitos de sentido que há nessas colocações, não é? Quando elas são feitas. Então, estamos vivenciando o mês de novembro, não é? Estamos observando, não é? Como tudo se desenrola, é um mês especial, não é? E aí eu trouxe para vocês aqui uma citação de Abraham Maslow, não é? Que diz assim: nenhuma vida vale mais do que a outra. E aí? Quando lemos esta citação aqui, não é? Esse pensamento escrito por Abraão, o que é que você pensa? O que é que vem à sua mente aí de imediato? Nenhuma vida vale mais do que a outra. Será que aqui passa pelo pensamento, no nosso pensamento aqui, não é? Pela nossa análise, que alguém pode valorizar uma pessoa muito mais do que a outra, pela sua posição social, pela cor da sua pele, não é? Pela sua nacionalidade.
E aí, pessoal, dá para pensar nisso? Sexto ano também pensa, sexto ano também tem opiniões, sexto ano também são formadores de opiniões. E aí trazer para a sala de aula pensamentos, não é, citações, poemas e levar vocês ou ir junto com vocês, eu gosto dessa expressão, né? Ir junto com vocês, não é, analisando, pensando, não é? Formando, não é, uma linha de pensamento menos preconceituosa, menos seletiva, é importante, não é? Há momentos que nós temos que realmente escolher falar, escolher agir, e as nossas escolhas elas devem ser baseadas, não é? Livres de discursos preconceituosos. Para isso, trabalhamos na sala de aula, trabalhamos na nossa casa, não é? Na nossa casa também é um local de aprendizado, na nossa comunidade e como escola, nós somos uma comunidade escolar. Então vamos trabalhar conceitos que deixem esse discurso aí livre, não é? Vamos procurar ter atitudes que também, não é, bane ou tira do nosso meio, não é? Ideias que muitas vezes não são tão legais, não é? Que não deve estar, não é, permeando a nossa mente e os nossos ambientes. Então, eu trabalhei com vocês aí o que é que essa citação nos leva a pensar. E aí eu tenho mais outra aí, não é? Para a gente pensar, não é? A vida é o mais básico e universal dos valores. Olha aí, será que tem a ver com os direitos humanos? Tem, não é? Então, nós seres humanos, não é? Nós devemos preservar, não é, a nossa vida, mas também preservar a vida do outro. Então, a vida é o mais básico e universal dos valores. Então, nós devemos sim alimentar a ideia, não é, na nossa mente, não é? Estar sempre consciente disso, de que uma vida deve ser preservada. Então, a minha vida deve ser preservada, mas a vida do outro também. Então, nós precisamos vivenciar cada dia no nosso ambiente escolar, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, pensando aí, não é? Nesse hiperônimo, em algo bem maior, não é? Numa dimensão bem maior, ou vou falar assim, no mundo nós precisamos dessa atitude de preservação da vida, não é? Então precisamos ter esse valor inserido na nossa mente, não é? E essas atitudes que estão permeando a nossa mente, o nosso coração, não é? Esse pensamento tem que vir para a prática, não é? E aí no dia a dia nós precisamos falar sobre isso, vivenciar isso. Então, deve existir em cada um de nós, não é? Deve sim existir, não é? Em cada um de nós esse valor ético de preservar a vida. Então, vem outra citação aí legal, não é? O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende das oportunidades oferecidas a ela e das escolhas que fez. Vejam só, sexto ano, pensem aí. Então, uma pessoa, não é? A vida de uma pessoa, não é? O que acontece na sua vida, não é? Depende dessas oportunidades. Então, a criança, não é? O bebê, a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto, não é? A pessoa mais experiente, não é? Seja qual for a fase de sua vida. Mas como eu estou trabalhando com pré-adolescentes, eu vou falar, não é? Para vocês, não é? Vocês precisam, não é? Pensar sobre isso, não é? Aproveitar as oportunidades. Mas como se aproveitar? De repente vocês estão pensando aí, como se aproveitar, professora, se eu não tenho oportunidade? Não é? Se eu não vejo oportunidade de crescimento. E aí, eu como educadora, posso dar um conselho, né? Começa pela leitura, começa aí, não é? Fazendo aquela tarefinha de casa que parece básica e simples. Essa tarefa, não é?
ela pode mudar a sua vida. Então, cada dia lê um pouco mais, escolhe um livro lá na árvore do livro, começa a ler. E aí, eu acredito muito que para cada uma vida, há uma oportunidade. E aí, quando elas surgem, né, quando elas surgirem na sua vida, você aproveita, agarra essa oportunidade e vivencia, não é? Faz a diferença. Então, vem outra citação aí. O exercício da cidadania é a melhor forma de os direitos, ficou colado aí, tá? Leiam prestando atenção aí. Erro de digitação, tá? Então, de os direitos humanos passarem da intenção para a realidade. E aí Abraham Maslow, né, fala isso, né? Então, vejam só, o exercício da cidadania não pode ficar apenas na intenção, não é? E aí tem um ditado popular que dizem assim, né, de boas intenções o inferno está cheio, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Então, minha gente, nós precisamos, né, sair dessa intenção de fazer o bem e realmente fazer o bem, né? No momento que surge a oportunidade de ser uma pessoa melhor, nós temos que ser melhor, nós temos que fazer o nosso melhor, não é? Nós temos que defender a vida, nós temos que lutar pelos direitos de todas as pessoas. E quando fazemos isso, nós estamos exercendo a nossa cidadania. E a nossa cidadania, ela é exercida dentro da nossa casa, no nosso ambiente escolar, na nossa comunidade. Então, nós não podemos pensar que o outro deve ser o agente transformador da realidade. Nós somos o agente transformador da realidade. Então, mesmo sendo pré-adolescente, vocês podem ser, não é? Pensando em tudo isso, construindo ideias, não é? Discurso, construindo atitudes, não é? A transformação é de dentro para fora. E aí vamos transformando os nossos ambientes, não é? Que estamos inseridos, seja casa, seja escola. Vamos seguindo. Então agora nós vamos analisar novamente um poema de Conceição Evaristo, que é Vozes, não é? Eu falei sobre ele, mas a aula foi embora. Eu disse, eu vou levar na próxima aula, porque é importante pensar sobre isso. E aí Conceição Evaristo, essa poetisa, escritora brasileira, particularmente eu amo e desafio vocês, professora Camille também é amante, não é, dos poemas de Conceição Evaristo. E aí eu convido vocês a lerem, pesquisarem sobre suas obras. E aí eu trouxe novamente esse poema que diz assim, que fala das vozes, não é? Traz para a gente essa consciência que nós devemos prestar atenção em todo o discurso aí incutido, implícito neste poema. Diz assim, a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. E aí eu gostaria de trazer para vocês aí essa reflexão, não é? Como é que a gente pensa quando a gente observa essas mãos aí, essas correntes, não é? A nossa mente imediatamente faz aquela viagem, não é? Em todo um momento de escravidão, de sofrimento. E aí a gente para e pensa, não é? Como era que essa bisavó, que Conceição Evaristo constrói esse eu lírico aí, se sentia dentro de um processo, não é? De escravatura. Professora Camille. Eu ia dizer, desculpa. Professora Adriana, é interessante quando no primeiro verso ela constrói. Você pode voltar o slide? Sim, com certeza. Quando ela diz que a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Então a gente vê um processo de escravidão que começa já na infância, né? Sim. Então, e aí ela diz que a voz da minha avó, a bisavó foi traficada.
Aí a voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos. Então aqui a gente já tem um corpo escravizado que já gerou um outro corpo, né, escravizado. E aí depois ela vai para a mãe, que aí já não é necessariamente uma escravidão, mas uma servidão, né? Quando ela diz, você passa, Adri, por favor? Sim. Quando ela diz que a voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. Então sempre nesses espaços de um trabalho servil, né, de um trabalho braçal. E aí o que ela fala aí é que ela está ecoando ainda essas vozes de dor, essas vozes de sangue e de fome, mas também de uma ancestralidade, né? Sim. E aí é isso, acho que Conceição Evaristo, ela consegue tratar temas muito pesados com um lirismo muito próprio, com uma beleza, assim, até surpreendente, porque você fica envolvido por como ela constrói as imagens e aí a mensagem, ela te pega, assim, você fica, nossa, realmente. Forte, não é? Então, poema, não é? Quando a professora Camille, ela fala sobre isso, não é? Nos faz refletir que o poema, ele tem esse poder de nos envolver e nos levar até a ter sentimentos, não é? Através das palavras. E aí, minha gente, é importante pensar sobre isso, não é? Quando ela diz assim, a voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Gente, o quanto é forte, não é? Esse verso construído por Conceição Evaristo. Então nós percebemos que ainda, não é o passado, ainda existe uma voz, não é, engasgada nas gargantas. Mas é interessante porque nós temos, não é, hoje recursos, né, e temos visto, não é, atitudes de mudança, não é? Mudança de pessoas que não aceitam mais viver dessa forma. E aí eu trouxe para vocês um vídeo. Pode falar, professora Camille, fale. É que quando a gente termina o poema, né, a gente vê que ela faz quase que uma gênese da liberdade, né? Sim. Do cativeiro da bisavó, recolhida ainda criança, traficada ainda criança, até a filha que tem em si as vozes, que pede o quê? A liberdade. A liberdade. Esse grito de liberdade ainda é forte, não é? Precisa ser ouvido, precisa ser reconhecido, não é? Esse discurso, ele deve ser a cada dia fortalecido. E aí nós vamos assistir um vídeo agora de Luna Vitrolira, não é? Que ela representa esse grito de liberdade, não é? Importante de falar, Luna Vitrolira é artista, ela é poeta, recifense, pernambucana. Então, olha, vamos consumir os produtos locais, vamos conhecer, né? Isso. Os artistas locais, que eu acho que é importante para a gente ter acesso a tudo isso, não é, Camille? Então, vamos lá. Por favor, produção. Agora. Não aponte minha cor. Não ria do meu cabelo. Não me chame de mulata. Não sou parda, bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara. Sou mulher negra, irmã guerreira de dandara, de trança, de black, de dread, lisa ou cacheada. Sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala. Abre alas, que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória, do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história que nunca foi contada. Abre alas, que sou mulher negra e andarei por onde quiser porque sou livre e não serei mais violentada, subjugada, invisibilizada. Ser mulher negra é ter força. É o meu poder, não a minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Apanhei por ser gorda, menina preta e pobre. Cresci ansiando pelo dia em que minha pele aos poucos começaria a clarear.
Deixei de ir à praia, de brincar na rua. Usei mangas longas para esconder os braços do sol. Meu cabelo, que não tinha gravidade, era crespo e se agarrava nas coisas. Alisei. Não era bonita. Não era magra. Não era branca. Era gorda. Menina preta e pobre. Ninguém me avisou que apanharia por isso. Ninguém me avisou que não seria amada por isso. Morri várias vezes e várias vezes sonhei ser mulata. Mulher fruta dessas que ao menos é desejada. Atraí olhar de homem branco que não me xingasse, que não me batesse a mão na cara. Sai daí, bombril! Cabelo pichain! Saci! Carne de vaca! Era eu. Tudo isso era eu e tinha gente que dizia: eita, que essa menina deu sorte, nasceu com o nariz afilado e nem é tão escurinha assim. Vai clarear quando crescer. É só ter paciência que vai ser parda. Parda poderia ser rainha, deusa, musa de poeta, sereia, imperatriz poderia ter voz. Lugar na mesa da sala, parda poderia ser parda. Nada mudou. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. Então, minha gente, nós percebemos aí, não é? Através desse vídeo de Luna Vitrolira, que estamos vivenciando, não é? Ela fala, é um grito engasgado, não é? Em sua voz, em sua garganta, não é? Ali. E ela começa a colocar para fora, e aí nós percebemos nesse discurso aí a gordofobia, nós percebemos aí como muitas vezes esse discurso ele ainda é tão evidente. E aí, sexto ano, nós precisamos, né, anular esses discursos, perceber esses discursos que são discriminatórios. E aí nós não podemos dar continuidade a discursos como esse. E aí eu comecei a aula de hoje colocando para vocês, né, que nenhuma vida vale mais do que a outra. Não é a cor da nossa pele, não é o formato do nosso cabelo, não é se é cacheado, se é liso, que nos torna melhor do que a outra pessoa. Então nós precisamos construir valores, é a vida, né? É a pessoa. E a pessoa não representa a sua classe social, não é representada, não é? Pela cor da sua pele, pelo formato do seu corpo, se é esguio, se é mais cheinho. Não, você tem valor por aquilo que você é. Tá? Então, essa ideia que deve ser construída, você é importante, você é alguém valioso, valiosa, independente da cor da sua pele, do formato do seu cabelo, não é? Da sua classe social. Então, precisamos vivenciar esses valores e anular, abolir, não é? Ideias, bullying dentro da nossa escola, dentro da nossa casa. Se alguém está fazendo, não é? Tendo atitudes assim, nós temos que repreendê-las, não é? Evitar tudo isso, para que o nosso dia a dia ele seja construído, não é? Nos pilares de paz, amor, tranquilidade. Então, Luna Vitrolira traz para a gente, não é? Porque ela é educadora, compositora, poeta e cantora. Parece que a fala é agressiva, não é? E quando ela fala algumas coisas, parece que dói na gente, não é? Mas é a forma de gritar, não é? É um grito de liberdade que vem lá de trás e que precisa ser vivenciado no nosso dia a dia, com muita firmeza. Então, precisamos gritar, mas gritos de amor, de paz, de igualdade. E nunca grito de desigualdade, não é? A desigualdade deve ser banida dos nossos discursos. Então, analisem os discursos, construam os discursos de vocês de forma bem diferente, não é? Então, eu já falei aí
a autora, não é, desse discurso, desse grito de liberdade já falou, e eu vou falar com vocês ainda sobre algumas citações que são importantes, não é? Então tem aqui outra citação, não é, que diz assim: tudo que você precisa fazer é mover as pessoas só um pouquinho para as mudanças acontecerem. Então precisamos fazer isso, não é? Mover um pouquinho, mudar o nosso discurso e começar a falar sobre igualdade, para que isso comece a acontecer. E aí foi Viola Davis que fala isso. Tem outra aqui de Ângela que diz assim, ó: numa sociedade racista, não basta não ser racista. Olha, vou ler novamente. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Então, isso é muito importante. Perdão, professora Adriana. Pode falar, que professora. sobre essa citação, Angela Davis é um dos ícones, né? Até hoje, uma das principais pensadoras feministas e antirracistas e anti-abolicionistas. Anti-abolicionistas não, desculpa, antiprisional. E aí, quando ela diz que não basta não ser racista e sim ser antirracista, quer dizer que não basta você não cometer racismo, mas você ativamente repudiar todo e qualquer ato racista que você presencie. Então, tipo, é você ativamente buscar não ser racista. Muito forte isso, professora Camille. E aí, minha gente, uma fala, não é, racista, não é uma brincadeira. Ela é uma fala que deve ser realmente abolida do nosso meio. Nós precisamos tirar do nosso vocabulário qualquer fala que traz dor, sofrimento a outra pessoa. E a dor do outro, para a gente, às vezes, é só uma besteirinha, foi uma brincadeirinha. E às vezes é uma dor no outro. Então nós não podemos, não é, olhar para o outro como alguém que não está sofrendo. Foi nada não, menino. Pode ser sofrimento para o outro. Então vamos pensar sobre isso e vivenciar isso no nosso dia a dia? Então, não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Então, isso é importante. Então, isso é para o dia a dia. É forte, é. Mas sexto ano precisa saber sobre isso e pensar sobre isso. Porque, minha gente, se vocês forem pesquisar, nós temos dados de desigualdades que precisam mudar, não é? Em nosso país, no mundo, e essa luta deve ser constante, não é? Então, estamos formando uma geração que vai fazer a diferença. Eu acredito, sim, em vocês. Agora é com vocês. Então, escolha uma das citações da aula, não é? Desenvolva um texto sobre igualdade e respeito para todos e mostre à sua professora, tá certo? Comente conosco aqui no chat da próxima aula. Professora Camille, vamos embora. A aula acabou. Professora, que pena, né? Como vocês sabem, gente, foi um prazer estar aqui. Um beijo sabendo que estava aqui durante a aula, espero. Como sempre, foi um prazer estar aqui, sexto ano. Um beijo e até a próxima. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima, pessoal.